O entendimento da reencarnação é aquele cimento necessário, né? Cimento 10, que une todos esses entendimentos que a doutrina espírita nos oferece. Quando começamos a compreender essa relação de vidas anteriores, da vida atual e a vida futura, começamos melhor a achar lógica as promessas de Jesus, a compreensão da justiça de Deus diante de tantas aparentes desigualdades. Porque aquilo que chamamos de desigualdade é aparente, é apenas uma falha do nosso raciocínio, do nosso situar de realidade, para onde estamos olhando. Vamos lembrar que Jesus nos apresentou um Deus como Pai, infinitamente bom, justo e misericordioso. Foi esse Abba chamado que ele nos convidou a amar. Nós confiamos nesse Pai? Sim, confiamos nesse Deus. Aprendemos a amá-lo. Portanto, não devemos pensar, isso não é justo. Correto? Às vezes a gente, sem sentir, fala, puxa, mas isso não é justo acontecer. Aí a gente vai lembrar que existe um axioma em que nos ensina que todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. E essas misérias, essas aflições, são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa há de ser justa. Então, se é justo e bom esse Deus, ele não age de forma caprichosamente e nem com parcialidade, correto? Ele não é parcial. Então, ele não privilegia A em detrimento de B. Se aquilo acontece comigo e com fulano não acontece, não significa que eu fui esquecido ou que o outro fulano tem um privilégio. Não existe esse capricho. Tem uma justiça divina organizando aquilo que numa visão distorcida e ainda ignorante, eu entendo como desigual, injusta. Por isso que precisamos aprender. Então a gente passa a refletir assim: por que eu sofro essa aflição? A gente vai lembrar que a gente passa por essas situações por efeito de uma lei. Quando a gente fala uma lei, significa que não é opcional, é uma determinação. Quando nós sabemos de alguma lei, a gente fala, eu vou seguir ou eu não vou seguir. Não existe essa possibilidade. Lei é uma determinação. Portanto, nós passamos por essas situações em virtude de uma lei chamada lei de causa e efeito. É uma lei segundo a qual todas as ações humanas provocam um efeito correspondente. Se é uma ação boa, os resultados serão favoráveis àquele autor das ações. Se é uma ação ruim, o autor também vai colher, né, os efeitos desfavoráveis. Então, essa lei ela está diretamente relacionada com a justiça de Deus. Por isso nós dizemos, a cada um segundo as suas obras, a cada um é dado o que merece. Portanto, Deus não é um pai punitivo, ele é um pai educativo e está aí a justiça divina. Portanto, né, a gente começa a lembrar, todo sofrimento ele é resultante de uma causa, de uma origem. Logo, esse sofrimento não é causa. Tem gente que pensa assim, eu sofro porque eu tenho esse sofrimento. Não, o sofrimento ele é efeito, ele é uma consequência.
E se sofrimento não é a causa, não adianta a gente chorar por ela. Importa a gente encontrar essa causa. E a gente pergunta: onde está a origem, então, desse sofrimento? Qual é essa causa? E nós vamos estudando um pouquinho mais, compreendendo que, pelo nosso processo evolutivo, nós conquistamos uma das mais preciosas prerrogativas que o ser humano atingiu: o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, eu raciocino e tenho uma vontade livre, que é o meu livre-arbítrio. Nesse livre-arbítrio, eu faço escolhas, atos, ou me abstenho de fazer alguma coisa, e algumas dessas escolhas ou dessas abstenções em algum momento, infringiram uma das leis de Deus. E toda vez que eu tenho um comportamento que está em desacordo com a lei de Deus, eu sofro. Então, eu tenho que ter a responsabilidade de um dever de reparação com essa lei. Repare que nós não estamos falando nem de culpa e nem de desculpa. Às vezes as pessoas ficam paralisadas nas suas culpas ou dando desculpa. Falamos em responsabilidade. Por que que eu sofro? Porque eu tenho raciocínio e tenho liberdade para agir. Num desses momentos, livre, raciocinando, com a minha vontade, eu fiz uma escolha, eu fiz um ato, eu me abstive. Algum desses comportamentos, eu infringi uma das leis de Deus, ou várias leis de Deus. E toda vez que eu infrinjo a lei de Deus, como consequência, eu sofro. Reparam isso? Eu vou ter que ter a responsabilidade de me reparar com essa lei. Portanto, aonde está a causa dessa aflição? Encontra-se numa das escolhas equivocadas que foram guiadas pela minha livre vontade, que infringiu a lei de Deus de amor, de justiça e de caridade. Ou determinadas situações que eu tinha direito a ter o uso, né, de talentos, seja qual for, dentro da lei de Deus, eu saí desse justo limite e fui para a área do abuso. Então, a causa será sempre um comportamento meu desajustado perante as leis de Deus.